Glória a Deus. Você pode sentar, meu querido, em nome de Jesus. Deus abençoe. Quem estava hoje pela manhã conosco, levante a mão aí só para que eu saiba. Bastante gente. Ainda bem que eu não vou pregar a mesma palavra da manhã, né? Senão vocês iam ouvir a mesma coisa. Deus tem falado aos nossos corações e Ele diz: aquele que tem sede, vem e beba. Amém? E ainda bem que eu não estou... O pastor Gilberto já está usando óculos, né? Se eu tivesse que usar, meu tablet agora deu um negócio ali, e ter que ver meu esboço aqui nesse celular, né? Com a letrinha miúda. Mas ainda estou bem das vistas, né? Então, Deus vai dar graça em todas as coisas. Queridos, Romanos capítulo 1, verso 17. Eu peço que você abra a sua Bíblia. E no informativo você tem o esboço: o que acontece quando você tem fé? O que acontece quando você tem fé? O que muda na sua vida? Essa semana, ouvindo a rádio, se não me falha a memória, ou a Gaúcha ou a Band News, e uma certa psicóloga, eles estavam falando a respeito sobre o estresse. O que é estresse? Hoje em dia todo mundo anda estressado, será que isso é verdade? Não é? E aí a psicóloga começou a dar alguns conselhos, e dentre eles ela disse assim: é preciso ter fé. Não uma fé religiosa, mas uma fé em algo, nem que seja numa cadeira, nem que seja num papel, seja lá no que for, mas você tem que ter fé, não uma fé religiosa. Queridos, o grande problema da nossa sociedade hoje não é tanto o ceticismo, o não crer em nada, não acreditar em nada, mas a grande realidade está no sincretismo, cresce em tudo, se coloca fé em tudo. Mas o que é a fé? O que muda na minha vida quando vejo pela fé? O meu desafio nesta noite, o desafio de Deus para você nesta noite, é que eu e você possamos andar em fé, caminhar em fé, e através disso possamos crescer. Fé é como um músculo que à medida que você desenvolve, à medida que você exerce, ele cresce, ele é esticado. E Deus muitas vezes permite situações para que eu e você possamos ter esse músculo desenvolvido. Romanos 1, verso 17, nos diz a seguinte coisa: porque no Evangelho, isso significa nas boas novas, na palavra de Deus, é revelada a justiça de Deus, uma justiça que é do princípio ao fim. E ele diz: é pela fé. Como você anda com Deus? Do início ao fim é pela fé. Como está escrito: o justo viverá pela fé. Há uma maneira de andar com Deus e é pela fé. Hebreus capítulo 11, o verso 6, fala da importância de entendermos o que é a fé. Ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Não há maneira de você agradar a Deus se não for pela fé. Aí fala então da importância da fé, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Só há uma maneira de andar com Deus: pela fé. Só há uma maneira de agradar a Deus: pela fé. Mas o que é a fé? Queridos, isso é tão interessante que a fé, ela é como um diamante, ela é multifacetada. Ela tem muitos prismas, você pode enxergar às vezes de um jeito, às vezes de outro, e é a fé. Se você lê a epístola de Tiago, Tiago era o meio-irmão de Jesus, que se converteu após a ressurreição de Jesus, após o Jesus ressurreto, ele creu em Jesus. E ele diz, e há um paralelo que ele faz, ele diz: você tem a sua fé, mas me mostra ela pelas obras. Ele diz então que a fé é algo que você faz. É algo que você exercita, é algo que você de fato e de verdade pratica. E só para que você entenda um pouco mais a respeito disso, eu botei para você aí no informativo o que a fé não é. A fé não é desejo. Você pode desejar muito alguma coisa e mesmo assim isso não ser a fé. O desejo pode lhe levar à fé, mas o desejo não é a fé. Eu posso desejar e às vezes eu até olho, como é legal o pessoal que tem um Jeep aí 4x4 e faz umas trilhas. Tem o pessoal que gosta de andar de moto, não é o meu negócio, mas eu acho super legal isso. Eu posso até desejar isso,
mas eu nunca orei por isso. Se você tem um 4x4 para doar, já sabe, né? Mas fé é diferente de desejo. Você pode até desejar algo. Fé não é também você fingir que algo é verdade. Não é você negar o fato. Não é você dizer que as coisas não estão acontecendo. Não é você enganar-se a si mesmo. É como o seu cônjuge sair de casa, o seu marido ou a sua esposa, e você se ajoelhar e dizer assim: ele não saiu, mas ele já está com outra. Mas pela fé ele não saiu. Cai na real. Fé não é fingir algo como se aquilo fosse verdade. Fé não apenas não é um desejo, não é apenas fingir algo, mas fé não é apenas um sentimento. E a grande realidade, gente, eu gostaria que você percebesse nesta noite, que os sentimentos muitas vezes se interpõem à fé. Às vezes você pode sentir algo, e por sentir algo você não agir em fé. A fé vai além do sentimento. A fé é algo que você deposita na palavra de Deus em Cristo, e você age em fé, a despeito daquilo que você está sentindo. Você age, porque é a vontade de Deus para com a sua vida. A fé também não é barganhar com Deus. Deus, se você fizer isso por mim, eu vou ler toda a Bíblia. Quem já fez isso? Não levanta a mão, né? Eu vou orar todo dia, eu vou vir em todas as orações das 6 às 7 da manhã, inclusive inicia agora, segunda-feira, toda a primeira semana após a ceia, nós fizemos das 6 às 7 da manhã, semana de oração aqui na igreja. Fé não é barganhar com Deus. Queridos, preste bem atenção, há uma moda, algo até bíblico, em certo contexto, fazer um voto. Mas há uma moda aí em alguns estados, São Paulo e alguns outros estados mais lá para cima, de sempre fazer um voto. E não entende a profundidade do que era um voto com Deus. E as pessoas o quebram de qualquer jeito. E muitas vezes esse voto é para barganhar com Deus. Eles acham que se fizer alguma coisa, Deus é obrigado a fazer aquilo com eles. Deus é obrigado a dar a resposta a eles. Então, o que é fé? Como eu disse, fé, ela é como um diamante, é multifacetado, mas eu gostaria de olhar uma parte, um prisma desse diamante com você nesta noite. E eu coloquei aí para você, a fé é olhar as circunstâncias na perspectiva de Deus. A fé é uma maneira de você ver as coisas, é a maneira de olhar o mundo, as circunstâncias, as possibilidades, como o Pai vê. Disse já certa feita a vocês aqui, quando eu falei a respeito de sabedoria, eu disse que sabedoria é ver da perspectiva de Deus. É como você subir ao ombro do Pai, isso lá em fevereiro, se não me falha a memória, você subir ao ombro do Pai e você enxergar as circunstâncias nessa perspectiva. Isso é sabedoria. E fé é você ver conforme os olhos de Deus, conforme Deus vê. Aonde está isso? Perceba bem Hebreus capítulo 11, o verso 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Parece que não vai dar, parece que não vai acontecer, tudo está contrário, mas você crê. E ele segue dizendo, e a prova das coisas que não vemos. É a certeza do que não vemos, do que não enxergamos, é a maneira de você ver as coisas. Isso é fé. Não parece que não vai dar, parece que não vai acontecer, mas vai. É a maneira que você enxerga. Você sabe disso, quando você ora lá na sua casa e você percebe que há algumas situações que você pode enxergar de muitas maneiras. Converse com a sua esposa a respeito de algo que você quer adquirir. Você vai ver que já tem 2 pontos de vista diferentes. Fale a respeito de uma circunstância com seu filho. Em relação ao seu filho que você tem que educar, tem que ensinar. E cada um, você e sua esposa, vieram de lares diferentes. E pode ser que haja perspectivas diferentes. A grande questão na fé não é como você enxerga. Não é como a sua esposa enxerga. Mas é como Deus importa, como Deus enxerga as coisas. Como Deus vê as coisas. Essa é a realidade da fé. Por isso Efésios 1:18 diz:
Ora, também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Por quê? Para que você possa ver, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele vos chamou. Para que os olhos do coração, os olhos da fé, meu e seu, sejam abertos e nós possamos ver aquilo que Deus tem preparado para nós. Essa é a importância de olharmos com os olhos da fé. Você sabia que tem olhos no coração? Você sabia que você tem olhos espirituais para que você enxergue as coisas? Há um cântico que cantamos: abre os olhos do meu coração, eu quero te ver, eu quero enxergar, eu quero ver as possibilidades, eu quero ver a realidade diferente. Sabe o que Paulo está dizendo aqui nesse texto? Ele está dizendo a seguinte coisa: que há um reino invisível nesse mundo. Há uma realidade que eu e você muitas vezes não enxergamos com os nossos olhos naturais. Há uma realidade que é invisível, mas na realidade ela é mais real do que a visível. Como assim? Você está sentado numa cadeira, e essa cadeira é real, mas essa cadeira vai se acabar, hora ou outra. Ou porque daqui a pouco ela vai quebrar, ou a ferrugem vai comer. Mas a grande verdade é que, por exemplo, há o Espírito Santo, que você não vê, mas ele é real, e ele é mais real que a sua cadeira, porque ele é eterno. O reino invisível é mais real do que o visível. Tudo que é temporário passa, diz a palavra de Deus. O seu cabelo passa, o meu já está passando. A sua realidade passa. Mas aquilo que é invisível dura eternamente. Gente, isso é tão verdade que a Bíblia dá alguns exemplos a respeito disso. A respeito de circunstâncias que as pessoas tiveram os olhos espirituais abertos e viram diferente. Você conhece a história lá no Antigo Testamento, Gênesis 21, aonde Agar e Ismael, filho de Abraão, Agar, que foi dada por Sara a Abraão para que tivesse um filho. Você conhece a história. Sara, quando vê a realidade, fica enciumada. Abraão manda Agar e manda Ismael embora. E quando eles estão no meio do deserto, Agar pensa a seguinte coisa: eu vou ver meu filho morrer de sede, Deus. E Deus abre os olhos dela, e ela vê ali uma poça, um poço, um lugar onde havia água. Então ela dá de beber ao seu filho, e eles não morrem. Quando você tem os seus olhos espirituais abertos, você vive. A Bíblia fala a respeito, por exemplo, de Eliseu e Geazi. Eles estão no meio de uma batalha, de uma guerra, e Eliseu está tranquilo. Mas Geazi, o seu moço, o seu servo, está apavorado diante dos guerreiros, diante daqueles que estão contra eles. Aí então Eliseu faz uma oração, diz: Senhor, abre os olhos do meu servo. E ele vê anjos que estão nas montanhas, que vão guerrear com eles. E o seu medo vai embora. Quando vocês têm os olhos abertos espirituais, o seu medo vai embora. No Novo Testamento, após a ressurreição de Jesus, nos fala a respeito dos discípulos no caminho de Emaús. E eles estão caminhando, e alguém se aproxima deles, e eles conversam com essa pessoa, e eles não percebem que é Jesus. Mas em determinado momento daquela conversa, daquele caminhar, daquele andar, em determinado momento, Jesus olha para eles, fala com eles. E eles têm os seus olhos abertos. E eles olham, e aquele medo vai embora. Aquela decepção vai embora, a frustração vai embora. E eles percebem que Jesus está andando com eles. Quando você tem os seus olhos espirituais abertos, você diz: ó Jesus, eu sei que tu estás andando comigo. Eu sei que eu não estou só. Eu sei que os anjos estão me guardando. Eu sei que você tem um plano maior. Amém? Por isso eu gostaria que você tivesse os seus olhos da fé abertos, para que você pudesse ver a realidade da sua volta. Porque, querido, se você não entender a importância disso, você vai achar que é de só menos importância. E você vai viver a sua vida a toque de caixa. Você vai viver o seu dia a dia
sem perceber a realidade espiritual ao seu redor, sem perceber aquilo que Deus quer que você perceba. E a grande realidade que eu gostaria que você percebesse nisso, é a respeito de quando nós olhamos com os olhos do medo, para quando nós olhamos com os olhos da fé. E essa realidade de olhar com os olhos do medo, nós observamos lá em Números, capítulo 13 e capítulo 14. Quando o povo de Israel, eles saem da escravidão do Egito, e eles estão 2 anos indo até chegar na terra prometida. Os nossos queridos aí que estão lá em Israel, alguns deles levaram 60 anos para chegar lá. Alguns 50 e poucos, alguns menos. Pessoas que desejavam ir lá. Talvez você deseje também. Mas aquele povo estava apenas 2 anos de chegar lá. Então, Moisés, na instrução do Senhor, manda 12 espias para espiar a terra. Um de cada tribo. 10 deles voltam com relatório e 2 voltam com relatório diferente. 10 deles olham com os olhos do medo e 2 olham com os olhos da fé. Uma terra que havia sido prometida para eles, já fazia 400 anos. 2 olharam com os olhos da fé. Quem foi eles? Você sabe? Josué e Calebe. É uma terra boa, mana leite e mel, e o Senhor vai nos dar ela. Os 10 espias, você sabe o nome? Não, né? Porque, querido, quem olha com os olhos do medo, quem é incrédulo, ninguém lembra. Quem não rompe em fé, ninguém lembra. Eles dizem, é bom o lugar, mas não é para nós. Não é para nós. O resultado disso, eles olharam com os olhos do medo, e eles não passaram no teste. Ficaram mais 40 anos, não apenas os 10 espias, mas toda aquela geração, e perderam o propósito de Deus para a vida deles. Por isso eu quero passar assim, de uma maneira talvez rápida, por cada uma dessas realidades que eu vou falar, mas para que você entenda e compreenda, e não perca o propósito de Deus para com a sua vida. Para que você não haja no medo, e você perca aquilo que Deus tem para você. O que acontece quando vemos com os olhos do medo? A primeira coisa, nós exageramos as dificuldades. Queridos, é incrível. Deus acaba de tirar eles da nação mais poderosa, do homem mais temível, Faraó, os seus guerreiros. Deus traz libertação a eles. Mas agora eles estão com medo de uma tribo, que está na terra que Deus o havia prometido. Quando você olha para os seus problemas com os olhos do medo, eles se tornam maiores ainda. Quando você fica com medo, e quando você foca nessas coisas, ela aumenta na proporção que você as enxerga. Nós exageramos as dificuldades. Quando você olha para uma crítica que você recebe, e você fica pensando naquilo, você acha que todo mundo está ali criticando. Ela aumenta na proporção. Quando você olha uma doença e você fica olhando ela, e uma dor de cabeça, você já acha que é um câncer. Você já corre para tudo que é médico. Não que você não possa ir, como ouvimos semana passada. Mas antes dos resultados, você já está apavorado. Porque você vê com os olhos do medo e você exagera as suas dificuldades. Quando você olha assim, você olha no seu trabalho e você é convidado para uma promoção no seu trabalho. Você olha só as dificuldades e você não entra. Você não adentra na oportunidade, porque você tem medo. Não é nenhuma, e nem 2, e nem 3 pessoas que eu já aconselhei, por causa do medo, perdem oportunidades que Deus está dando. A Bíblia diz, em Números 13, 27 e 28, relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviastes. Esse é o relato dos 10. E verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela, ou seja, é uma terra boa. O povo, porém, cuida dessa palavra, quando eles falam porém, entretanto, contudo, é muito bom, porém,
O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, que eram os gigantes. Ao invés de eles focarem na terra boa, focarem em Deus, eles focaram nas dificuldades. Por isso o verso 31, 32 diz: mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Nós seremos esmagados. Preste atenção. Queridos, quando você quer andar em fé, o relatório da maioria é negativo. A maioria vai dizer que não dá. Já experimentou isso com seus familiares às vezes? A maioria diz: não, não vai, não entra nesse negócio. Você deseja realizar algo, você sonha por algo, você começa a colocar o seu coração em algo. Ah, que isso, você? Você quer andar com Deus? Você era um drogado, você era um alcoólatra, você já trocou de 2, 3 mulheres, você... Que isso? A maioria sempre vai dar um relatório negativo. Por isso, gente, eu diria a vocês, é preciso olhar pelos olhos da fé. O verso 30 de Números capítulo 13, é um resultado diferente, é um olhar diferente. Diz o texto: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, perceba a diferença, ele estava no mesmo lugar, ele diz: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Os 12 foram animados, mas só 2 voltaram em fé. Mas os 10 contagiaram todo o povo. Sabe por quê, gente? Porque é mais fácil a gente acreditar naquilo que é negativo. Quando você ouve uma história que diz assim: sabia que o João e a Maria estão se separando? Você já diz assim: é mesmo? O que aconteceu? Mas daí se alguém diz assim para você: você sabia que o João e a Maria estão se reconciliando? Que Deus está fazendo um milagre lá? Como assim? Eu não acredito. Ele fazia isso, ele fazia aquilo outro, ela fazia aquilo e aquele outro. Não pode. A gente acredita naquilo que é negativo, na mensagem ruim, mas naquilo que é bom, duvidamos. Foi o que aconteceu com aquele povo. E sabe o que é irônico nisso? Eles estão com medo do gigante. E 38 anos após, quando eles adentram a terra prometida, sabe o que eles ouvem daquele povo? Eles dizem assim: olha, nós estávamos atemorizados, porque ouvimos o que Deus fez com vocês diante de Faraó, ouvimos das 10 pragas, ouvimos que Deus é com vocês. Aquele povo estava temendo o povo de Israel, mas eles temeram, eles olharam com os olhos do medo, e passaram mais 38 anos no deserto. Eles exageraram a dificuldade, mas não apenas isso. Quando olhamos com os olhos do medo, nós subestimamos nossa capacidade. Por isso Números, capítulo 13, o verso 33 diz: também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. Éramos pequenos. Você pode dar o nome que quiser, eram quase nada, eram pouca coisa. Tinha aí no episódio do Chapolin, dia desse o meu filho, até com 5 anos de idade, viu o Chaves e o Chapolin. Veio: pai, eu vi o Chaves e o Chapolin. Eu acho que era um Chapolin que dizia assim, tinha um quase nada, né? Tinha um negócio ali, né? Tinha o tripa não sei das quantas e tinha um quase nada. Você dá o nome que você quiser, mas eles se acharam quase nada, gafanhotos, um inseto, alguém sem poder algum. É aquelas frases: eu nunca vou ser nada, eu não consigo, eu não serei amado, eu não serei respeitado, eu não vou progredir, eu não vou saber criar os meus filhos, eu nunca vou ter uma esposa que me respeite, porque talvez você já passou em 500 relacionamentos, e você acha que não tem capacidade. E queridos, a grande verdade é que isso nos prende, e desistimos das oportunidades que tem para nós, que Deus tem para nós.
Eu não consigo. Já disse isso, se eu não me falha a memória, num culto de quinta-feira. Eu me lembro que, há muitos anos atrás, eu tinha uma vergonha tremenda de falar em público. Apresentar trabalho na escola, Jesus. Não falava Jesus na época, eu não era crente. Mas a coisa era feia. Eu tremia que nem vara verde, não saía nada. E certa feita, depois de já conhecer a Jesus, o pastor Gilberto disse um dia: meu filho, tu já pregou no culto de quinta? Eu disse: não. Nunca pedi para pregar. E naquele momento, quando vim e preguei a palavra de Deus, me sentindo totalmente incapaz. Quando eu desci desse púlpito, Deus havia curado a minha vida. Nos medos, nos temores. Tremendo. Porque você se acha incapaz, você tem que se achar, é Deus que faz as coisas. Mas quando você acha que nunca vai poder, você é tímido, e Deus faz, Deus reverte. Aonde você se acha incapaz, olhe com os olhos da fé, rompa, não deixe que isso lhe prenda. Mas eu podia dizer não e não quero. Mas eu disse: Deus, se é da tua vontade, eu vou fazer. E Deus curou. Aonde você precisa esticar a sua fé, que você não está esticando. O que você precisa fazer? Essa é a grande realidade que você precisa perceber nesta noite. E Deus então começou a agir, Deus começou a fazer, Deus começa a trabalhar na minha e na sua vida. À medida que nós não subestimamos, à medida que nós não olhamos com medo. Porque quando nós olhamos com medo e olhamos a nossa capacidade, você começa a comparar-se com os outros. E aí você começa a olhar como aquele povo, há gigantes e nós somos anões, nós somos gafanhotos, nós não conseguimos. E se você se comparar, você acha que não vai conseguir, você não vai fazer. E aí você começa a projetar. Sabe o que é interessante nesse texto? Porque eles olharam e eles projetaram. E eles disseram assim: eles também nos enxergam desse jeito. Queridos, será que aquele povo enxergou os espias? Não. Mas eles dizem no texto: eles nos enxergaram do mesmo jeito. Quando você olha com os olhos do medo, na incapacidade, você começa a projetar e você acha que as pessoas lhe enxergam da mesma maneira que você se vê. Isso você transparece aos outros, isso você ensina ao seu filho, isso você leva para a sua casa. E você cria filhos inseguros, você leva um lar inseguro para o seu dia a dia e para a sua vida. E a grande realidade é que eles foram, gente, escravos 400 anos. E eles continuavam escravos apesar de estarem livres, porque eles tinham a mente escravizada. E aí eles projetavam, eles eram livres, mas estavam escravos. Eu pergunto a você nesta noite: o que ainda está lhe escravizando? Talvez aquilo que falaram de você, talvez aquilo que falaram e profetizaram na sua vida. Certa feita ouvi de um pastor, de uma igreja americana, uma igreja conhecida mundialmente falando, e ele é um dos pastores daquela igreja. E ele ouviu muitos anos do seu pai dizendo que ele não seria nada, e o seu irmão seria tudo. Ele conviveu com aquilo anos e anos, até que um dia, ele teve a sua realidade transformada, quando ele começou a olhar para Cristo para com a sua vida. Não coloque a sua identidade primária nas coisas, mas coloque em Deus, coloque em Cristo. Você é amado de Deus. Ouça a voz como Jesus ouviu: você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E sabe o que é irônico nisso? Eles tiveram medo, eles olharam os gigantes, mas quando eles entraram naquela terra, eles viram que os gigantes não eram os guerreiros, de fato, daquele lugar. Irônico. Mas não apenas isso, nós desanimamos, gente. O verso 1 do capítulo 14 diz: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Eles choraram, eles desanimaram, eles tiveram medo, eles não viram-se com força para vencer. E sabe o que é o desânimo? Sabe o que o desânimo faz? Ele nos prende. Ele é a arma do inimigo para que você não ande adiante, para que você fique prostrado.
A bênção está próximo da sua vida. Você está próximo a alcançar. Eles estavam tão próximos, mas ao mesmo tempo tão longe, porque ficaram desanimados. Choraram a noite toda. Eles não andaram em fé. Aonde você tem desanimado? No que você tem desanimado? Eu não sei quantos de vocês já fizeram aí um TCC, um trabalho de conclusão de curso, mas o ano passado, quando tinha que fazer o meu, em determinado momento, esposa para ganhar bebê, várias situações, várias circunstâncias, pouco tempo, chega uma hora que você olha assim e você desanima. Você acha que não vai dar. E aí me lembro você tem medo, será que vai dar? Eu me lembro numa ida de carro com o Davi, que você conhece, indo para a faculdade, e assim, agora não podemos retroceder, vamos tocar ficha. E vamos lá, ele não usou a palavra tocar ficha, mas vamos lá. E aí você rompe, porque o desânimo lhe prende. Se você olha as circunstâncias apenas, você não vai. E você vai murmurando, é o que aconteceu com aquele povo. No verso 2 eles dizem: todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo no deserto. A reclamação vem, a murmuração vem. Por quê, gente? Porque há descontentamento. Você olha com medo para a sua vida, você acha que não vai dar. E você agora começa a murmurar com as pessoas, eles murmuraram com Arão, com Moisés. Você começa a murmurar do seu pastor, da sua liderança, da sua esposa, dos seus filhos, do seu patrão, de Deus. Será que Deus disse para eles não entrar na terra? Não. Mas eles começaram a murmurar, porque olharam com a ótica do medo. Você tem murmurado na sua vida? Isso é tão verdade, gente, que a murmuração, ela vira um hábito. Você se acostuma a murmurar. O ônibus que você perde, o pneu que fura, aquele que não lhe entende, você acostuma. E aí você vai não agindo em fé e você vai perdendo as oportunidades. E aí você volta nas mesmas circunstâncias porque Deus quer fazer de você alguém que olhe com os olhos da fé. E Ele quer esticar a sua fé. Mas não apenas isso, no final, gente, desistimos e culpamos a Deus. O verso 3 diz: e por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para as nossas mulheres e as nossas crianças sejam como presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Eles desistem, eles culpam a Deus, eles estão inseguros, eles lembram daquilo que é bom no Egito. Pergunto, será que é bom ser escravo? Não. Mas às vezes a escravidão é confortável. Você sabe aquilo que está ao seu redor. Não foi bom, mas era uma escravidão segura. E é verdade, às vezes, isso na nossa vida. Você está preso numa relação, na codependência com alguém. É ruim, mas está seguro, está confortável. Pessoas que passam 10, 15, 20 anos numa situação como essa. Você tem medo e você não rompe, mas está confortável. Você tem um mau hábito, mas está confortável. Você tem uma compulsão, um pensamento obstinado, mas está confortável. Você não gosta disso. Mas agir pela fé, gente, é você andar, é você caminhar. Certa feita ministrei na vida de uma pessoa que eu digo a você, ela já deve estar nesses dias há 15 anos, numa situação que é um caos. Mas ela não rompe com isso, porque está confortável. Faz mal a ela, a prejudica, não faz ela viver uma vida com Deus. Mas está confortável, ela tem uma certa segurança. Liberdade e fé, gente, não combinam muitas vezes com a segurança. É preciso romper com essas coisas. Então, o que acontece quando olhamos com os olhos da fé? Para que possamos contrastar essa realidade com aquilo que a Bíblia fala. A primeira coisa, gente, quando nós olhamos na ótica de Deus, isso vai encolher os seus problemas. Quando Deus abre os olhos do nosso coração, a gente percebe que Ele está conosco. Ele está ao nosso redor, Ele está conosco, Ele está na sua vida.
fica mais fácil digerir. O problema está ali, mas você percebe quem está andando com você. Quando você tem um grande Deus, o seu problema fica pequeno. Mas quando você tem um Deus pequeno, o seu problema fica grande. Deus é grande, Deus é soberano, Deus é absoluto. Mas é a maneira que eu enxergo, é a maneira que eu vejo as coisas. Por isso Gênesis 18:4a diz: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Há alguma coisa? Pois nada é impossível para Deus, está em Lucas. Nada, você crê nisso? Ou você duvida? Você crê? Entregue a sua situação a Deus. Entregue a sua circunstância a Deus. Confie nele. E quando você quiser tomar de volta, entregue de novo. Confie novamente. Entregue a Ele. E os seus problemas vão diminuir. Você sabia que no vocabulário de Deus não tem a palavra impossível? Risque do seu também. Mas não apenas isso, quando olhamos com os olhos da fé, a fé abre a porta para um milagre. O pastor Gilberto ainda semana passada disse, toda vez que Deus fez um milagre, é porque alguém acreditou. Na sua terra Ele não fez porque eles não criam. Olha o que diz Marcos capítulo 11, o verso 22 e o verso 24. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo, o que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebestes, será assim convosco. Você crê nisso? Sabe qual é o princípio aqui, gente? É que a lei da fé é mais poderosa que a lei da física. A lei da fé é mais poderosa do que aquilo que vemos com os nossos olhos carnais. Aqui entra o milagre. Aqui entra aquilo que Deus estabeleceu, que é o sobrenatural. Aquilo que Ele faz, aquilo que Ele age. Mesmo que você não olhe com esses olhos carnais, a lei da física diga que não, mas Ele é poderoso para fazer. Porque você crê. Mas às vezes, a gente diz, eu creio. E se eu perguntasse se você crê, amém, você diria amém, aleluia. Mas às vezes estamos como aquela mulher, que ela vai na sua janela e ela olha para aquele monte e diz, eu creio que ele vai sair daí. E ela sai, ela volta meia hora depois, abre a janela e diz, eu sabia que tu não ia sair mesmo. Ela não crê. Ela não compreende o que é a fé. Eu pergunto a você, qual é a montanha da sua vida? Qual é o obstáculo da sua vida? O que precisa ser movido? Talvez você já decidiu no seu coração, isso não vai mudar. O meu marido não vai mudar, a minha esposa, o meu filho, o meu trabalho, o meu ministério, nada vai mudar. Às vezes a gente aconselha pessoas que chegam e dizem assim, a situação é essa e é isso aí, acabou, eu já decidi, não adianta mais nada. Você quase tem que dizer assim, por que você veio aqui tomar meu tempo? Você já decidiu, você já tem uma fé negativa, você não crê na mudança. Porque eles só querem às vezes balizar, eles só querem um carinho para aquilo que eles querem. Queridos, é preciso entender que as coisas podem mudar. E a fé abre a porta para um milagre. Talvez você diga, eu não tenho visto isso. Bem provável, você está olhando com os olhos do medo. Mas não apenas a fé encolhe os meus problemas, abre a porta para o milagre, como ela também desbloqueia as promessas de Deus. Você sabia que há mais de 7.000 promessas na Bíblia? Você sabia disso? Você tem os usufruídos dela? Querido, elas estão lá para mim e para você. Estão registradas para isso. E é preciso que eu e você a compreendamos no nosso coração, para que no momento oportuno possamos a usar, ou para vencer o inimigo, ou para romper em fé, ou para poder adquirir aquilo que Deus tem nos dado. Olha a grande realidade que a Bíblia fala. O que Deus tem a dizer sobre as promessas. 2 Coríntios capítulo 1, verso 20 diz, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, olha o que diz aí,
tantas em Cristo, está o quê? Tem o quê? O sim. É em Cristo que essas promessas são desbloqueadas. É como se eu dissesse a você, e você encontrasse um papel como esse, num lugar que diz, quem achou esse papel vai receber 500 mil reais. Você ficaria faceiro. Mas quem prometeu, quem escreveu, você deveria encontrar. Se você não encontra essa pessoa, não adiantou de nada esse papel, não serve para nada. É do mesmo jeito. As promessas de Deus estão reveladas na sua palavra. É em Cristo que elas têm o sim. Se você não encontrar o Cristo que a prometeu, não mudou nada. Em Cristo elas têm o sim. Em Cristo a promessa é realizada. Em Cristo você tem o desbloqueio dessas promessas. Você precisa buscar nele. Mas não apenas isso, a fé transforma os sonhos dados por Deus em realidade. Queridos, a Bíblia está recheada de pessoas que sonharam. Abraão sonhou em ser pai de uma grande nação e Deus o fez. Neemias sonhou com os muros edificados e aconteceu. Pessoas sonharam. Efésios 3:20 diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O que você tem sonhado na sua vida? Você tem sonhado algo? Você tem orado por isso? Se você tem sonhado, gente, e em Cristo está esse sonho, Ele vai fazer muito mais. Amém? Ele vai fazer muito mais. Sabe talvez qual vai ser a maior decepção da minha e da sua vida? É quando chegarmos no céu, gente, e nós olharmos e percebemos que poderíamos ter feito mais. Mais como pai, mais como esposo, mais como líder, mais como ministro, mais como filho de Deus, e não o fizemos, porque não agimos em fé, porque não cremos naquilo que Deus falou. Eu quero nesta noite que você perceba isso e você seja empurrado a crer, a olhar com os olhos de Deus. E por fim, a fé me dá a força para me manter em tempos difíceis. Por que, gente, isso é importante? Porque a fé muitas vezes não tira a sua dor. A fé muitas vezes não vai mudar a sua circunstância, da dor que você está passando. Mas a fé lhe dá a capacidade de você lidar com ela. A fé lhe ajuda. Por isso a Bíblia diz, em 2 Coríntios 4, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, confusos, ele está dizendo. Não sabemos o que vai ser, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Nós vamos continuar, apesar da dificuldade. Gente, ninguém vai passar por essa vida sempre no sucesso. Cai na real. Você não vai viver todos os dias da sua vida sem nenhum problema. Cai na real. Vai acontecer com você, acontece comigo. Mas nós precisamos olhar com os olhos da fé, e isso vai nos sustentar, porque Ele diz, eu jamais lhe deixarei, eu não te abandonarei. Você crê nisso? Diante disso, Jesus diz, que lhe seja feito, segundo a fé que vocês têm. Josué e Caleb foram os únicos daquela geração que adentraram a terra prometida, porque esse verso foi verdade naquela realidade. Que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. Eles disseram, eia, subamos, vamos possuir, Deus tem nos dado, em fé. E os 10 espias e o povo disse, cale-se. Eles fizeram eles calar, mas eles creram, e por isso eles adentraram a terra prometida. Você pode vencer os seus medos, você pode romper em fé, mas vai ser feito segundo a fé que você tem. Aí você vai dizer, como eu experimento isso? Como essa verdade vai ser real na minha vida? João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, ou seja, para que todo aquele que tem fé nele, para todo aquele que coloca a sua fé nele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você precisa deixar que esse Cristo gere fé no seu coração. Durante um ano na minha vida,
eu fui ouvindo desta palavra, quase toda semana, num grupo familiar que era antigamente na casa da minha mãe, e eu ouvia e eu perguntava, até que um dia eu estava numa circunstância, numa situação, e eu olhei e disse: o que estou fazendo aqui? Aquela palavra gerou fé no meu coração, a palavra que eu vim ouvindo, e a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, e eu decidi por Cristo, e eu não me arrependo. É preciso crer nesta realidade, é preciso entender esta realidade, para que você olhe com os olhos da fé. Não tem como você viver essas promessas, se não começar com o relacionamento com Cristo. Você conhece a história de quando o homem começou a ir para a lua, o homem começou a subir até o espaço, e havia uma corrida para quem chegaria primeiro, os russos, os americanos. Então Yuri Gagarin, não é porque ele era gago, né? Yuri Gagarin, ele chegou primeiro lá, um ateu russo. E quando ele desceu lá do espaço, ele disse assim: eu não vi Deus em nenhum lugar. Eu não vi Deus em nenhuma situação. Deus não existe. E ele foi aplaudido pelos ateus. Mas houve um americano, houve uma realidade diferente, que ele foi até o espaço, ele olhou aquela realidade, John Glenn, ele olhou aquela realidade no espaço, ele circulou a terra 3 vezes, e ele era um cristão, e quando ele desceu, ele disse: eu vi Deus em todos os lugares, eu vi Ele nas estrelas, contemplando as estrelas, eu vi o seu poder diante do sol, eu vi Deus em todas as circunstâncias. Então aquela nação aplaudiu ao Senhor. Pergunto a você, quem estava correto? O russo ateu ou o americano crente? Quem estava correto? Você é cristão, você vai dizer: o americano. Naquela ótica e na ótica dos dois, cada um tinha a sua verdade. E cada um estava correto para si, gente. Sabe por quê? Porque a grande realidade, a grande verdade é o que está em João 3. Se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você não consegue enxergar as coisas de Deus. Yuri Gagarin não enxergou, mas John Glenn enxergou. Você tem enxergado? Eu convido você a curvar a sua fronte nesse instante, e nós vamos orar a Deus. Convido o Ministério de Louvor a passar aqui. Se você não nascer de novo, não pode ver. Você talvez diga: eu já nasci, eu já entreguei minha vida a Jesus. Mas será que na sua vida o medo não tem irrompido? Quais são os medos que você tem? Talvez você tenha medo da morte. Ainda essa semana faleceu um irmão de um familiar, de um querido aqui da igreja. Talvez você tenha medo de um funeral. Talvez você tenha medo da vida após a morte. Quais são os seus medos? Talvez você tenha medo em meio a uma sociedade que vive um caos. Uma sociedade que a cada vez mais perde os valores, os princípios, perde a ética. E você diz: eu não quero botar filhos nesse mundo. Como vai ser? Talvez são os seus medos. Talvez você tenha o medo da crítica. Talvez você tenha medo de não ser amado. E como disse hoje pela manhã, e aí você tem sede, e essa sede você vai procurando em tantos lugares. Talvez você tenha medo da economia, do futuro do nosso país. É preciso você ter os olhos da fé abertos, os olhos do coração, e perceber que Deus está com você. Perceber que assim como Ele estava andando com os discípulos no caminho de Emaús, Ele está com você. Ele quer lhe ajudar. Ele quer fazer um milagre. Ele quer que você usufrua das suas promessas, porque em Cristo elas são sim. Quantos sonhos você tem dado por Deus, que você tem engavetado? Talvez é na sua vida ministerial. Eu não sei. Talvez você na sua infância, porque tinha pais separados, você disse: eu tenho um sonho de ter uma família diferente. Mas porque você está olhando com os olhos do medo, você não consegue ser diferente.
e você não tem conseguido, e o seu lar tem sido despedaçado, destruído. Olhe com os olhos da fé, diga: Deus, me ajuda, abra para que eu veja. Nesta noite, talvez você ainda está como aquele russo ateu, não vendo Deus em nada, até agora. Mas você tem entendido a palavra, e você diz: Jesus, eu quero olhar diferente, eu quero entregar a minha vida a Ti. E se você nesta noite diz: Jesus, eu quero entregar a minha vida ao Senhor, levante a sua mão onde você está, eu quero orar com você. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Alguém mais? Levante a sua mão, glória a Deus. Espírito Santo de Deus, eu convido você a ficar em pé. Enquanto cantamos, fale com Ele. Cada vez que a minha fé é provada. A fé não é o desejo, não é você negar um fato, não é apenas sentir alguma coisa, não é você querer barganhar algo com Deus. Queridos, deixe Ele inundar o seu coração, é de graça. Até a fé que você tem vem dEle. Então diz: Deus, acrescenta a minha fé para que eu veja, para que eu rompa o medo na minha casa, para que eu rompa aquilo que está me prendendo de agir, de prosseguir. Talvez você está no mesmo emprego, passando uma lamúria, e há um horizonte para você. Eu conheço pessoas nessa igreja que fizeram inúmeros cursos, são formados em várias áreas, mas estão presos em alguns lugares porque têm medo. A escravidão parece segura, mas a fé faz nós rompermos, faz você sair da zona de conforto. E Deus nos coloca em situações para que rompamos, para que sejamos esticados a nossa fé como músculo e creiamos mais, rompemos mais. O que tem prendido a sua vida? O que tem segurado a sua vida? Fale com Ele. Cantamos a Deus. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se rompe fé, rompe fé. Sim, Deus. Aleluia. Se você deseja, levante a sua mão aí onde você está, numa atitude de fé. Deus conhece a situação da sua vida. Levante bem alto, você e Deus, não tenha medo. Ah, Espírito Santo de Deus. Sim, sim, Deus. Rompa nesta noite. Aleluia. A tua igreja nesta noite, Pai, está rompendo em fé, dizendo, acreditando, Pai, aquilo que Tu és capaz de fazer, no nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Então nesse momento, Pai, quebra as barreiras espirituais, o medo, a letargia, a apatia espiritual, para que possam crer, para que possam romper, para que possam ter a sua realidade na sua casa, no seu lar, na sua família, no seu ministério, no seu dia a dia, transformados, Pai, em nome de Jesus, que assim como Caleb, assim como Josué olhou e creu, nós olhamos diante de Ti e sabemos que Tu és o nosso Deus. Nós como igreja, Pai, temos rompido em fé ao longo dos anos. Se estamos neste lugar, é porque o Senhor tem agido nas nossas vidas, na vida dos Teus filhos, no lar dos Teus filhos. Então dá um lar diferente, faz o milagre, Pai, à medida que creem, porque assim como creem será feito. Assim diz a Tua palavra, em Cristo Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. rompendo em fé. Sim, Deus. Aleluia. Seu poder,
fé. Talvez você vai sair daqui e vai dizer: minha situação parece a mesma. Confie em Deus. Quando você diz minha situação é a mesma, você está olhando com os olhos do medo. Você está querendo tomar para si de novo. A situação pode estar ali. Entregue a Deus, confie nele, e a partir dali é com Ele. Se não mudar naquele momento, Ele vai lhe dar graça, poder abundante do Espírito Santo, para que você rompa, para que você ande, e você possa ver pela fé. Um dia, na eternidade, não haverá mais choro, lágrima, nada dessas coisas. Ainda aqui teremos, mas aqui rompemos, crendo que Ele está conosco, em nome de Jesus. Você pode glorificar a Deus? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Eu gostaria que as câmeras pudessem pegar esse pessoal bonito aí do Conte Comigo. E se você que está no corredor, pega ele, isso. Se você está nos visitando, tem frequentado os nossos cultos e deseja conhecer mais esse Jesus, Ele diz a mim e a você, como disse hoje pela manhã: se você tem sede, se você quer, vem e beba, é de graça. Creia nele, confie nele, busque a Ele. Essas queridas com colete laranja, não estou vendo nenhum nome aí, né? As queridas, elas querem dar a você gratuitamente um CD, uma literatura, para que você leve para casa e conheça mais desse Jesus que mudou a minha vida, mudou a vida desses queridos que estão aqui. Muitos deles, ao longo da história, têm mudado centenas de milhares, em nome de Jesus, amém? Procure os queridos do Conte Comigo. Eu convido você a novamente fechar os seus olhos, e nós vamos orar a Deus, agradecendo, nos despedindo. Como eu disse, essa semana iniciamos a nossa semana de oração das 6 às 7, você está convidado a estar presente, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Deus, pela graça que o Senhor nos concede. Obrigado pela Tua palavra que nos anima. Obrigado pela fé que vem de Ti aos nossos corações. Abençoa cada querido nesta noite. Dá uma semana abençoada, regada com a Tua graça, em nome de Jesus. Deus abençoe. Estamos despedidos na graça e na paz de Jesus. Amém.